Fala galera, aqui é o Shine, o original, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje um novo react do Danael Fernandes. Danael que veio trazendo aqui um vídeo falando sobre o famigerado filme de FNAF, né? Eu particularmente não conheço, não entendo muito sobre a franquia. Sei do que se trata mais ou menos por cima, como qualquer um que já ouviu falar sobre os jogos, mas não conheço uma caralha por trás da história de cada um deles, né? Inclusive o motivo esse principal de eu não reagir a muitos vídeos de FNAF por aqui, que eu não manjo dessa porra, e eu acabo ficando boiando. Só que estou curioso para ver como é que é a opinião do Danael sobre o filme, né? Porque é uma mídia diferente, é uma maneira de você apresentar isso para outras pessoas. Talvez até assista o filme para ver como é que é a parada. Eu sei que tá bem dividida a crítica em relação a ele, né? Porque me parece que é um filme focado para agradar os fãs. Então nesse sentido pode funcionar. Mas já para um leigo como eu, talvez não funcione tão bem, né? Enfim, de toda forma, bora ver o que o Danael preparou aqui. Mas antes, aquele recado sempre, se inscreve aí no canal, deixa um like para ajudar, comente aí o que vocês acharam, tanto do vídeo como também do meu react. É importante ter o feedback de vocês. Se possível, pessoal, segue o segundo canal também, canalzinho ali onde eu reposto meus conteúdos da roxinha, né? Seja os reacts que eu faço ou as gameplays, tá saindo lá. Link fixado aí nos comentários e na descrição. Segue lá que ajuda bastante também. E é isso, pessoal. Sem mais delongas, então, bora pro react. Falando sobre o filme de Five Nights at Freddy's e provavelmente irritando uma galera no processo. Que é importante, né? Vamos deixar o like aqui e ver o que o Danael preparou. YouTube! Vamos falar sobre o filme de Five Nights at Hype, Freddy's. pô. Um pouquinho atrasado, peço desculpa. Acontece, né? Tudo muito cheio, motivos óbvios, não consegui comprar com antecedência. Mas foi interessante eu demorar porque deu pra ver meio que a reação em geral. Não a reação das pessoas em si. É mais a discrepância entre os críticos e os fãs. Vou falar um negócio aqui logo de cara que não tem nada talvez a ver com a opinião do Danael, mas enfim, a minha opinião em relação a isso. Foda-se crítico, foda-se esse tipo de coisa. Você que tem que ver a parada que você gosta. Não importa a opinião alheia, né? Você tem que entender a função de um crítico e por que ele serve, qual é a função do seu trabalho. A função dele ali é apenas consumir a parada para te dar o primeiro vislumbre do que está acontecendo ali, para te explicar pontos que são incríveis, coisas que talvez você goste ali, se você gosta de determinado tipo de narrativa ou composição da obra, né? E vai explicando os pontos altos e fracos de um filme e porque ele gosta ou não, da experiência dele, mas você tem a sua. Não entendo, porque 2010 pra cá existe toda uma geração que se baseia na sua vontade de assistir uma coisa ou consumir uma coisa ou não, porque um terceiro fala pra ela que tal coisa ou é boa ou é ruim. Isso não existe. Entendeu? Não existe. Eu gosto de diversas coisas que muita gente não gosta e vice-versa. A vida é assim, cara. Cada um tem a sua experiência. Então se basear apenas nisso e decidir o que você vai fazer ou não por causa disso daí é de uma estupidez sem tamanho, né? Então sim, tem uma discrepância absurda entre as notas da crítica e as notas do público. Principalmente no site horroroso lá do Rotten Tomatoes, que a essa altura não deveria ser levado a sério mais. Afinal de contas, depois do escândalo lá de manipulação de nota, o mínimo é essa desgraça ter ido pro esquecimento já. Quem liga para Rotten Tomatoes? Ninguém, porra. É só um site de compilação de nota. Quem deveria ligar para esse tipo de coisa é só as empresas. Fora eles, ninguém. Se você está interessado e curioso com o filme, vai lá ver, se diverte com a parada. Me parece que não é o tipo de filme com um roteiro maravilhoso, né? Um monte de plot twist, grandes atuações, mas é uma parada que tá divertido o fã. Então se você é fã, muito provavelmente você vai se divertir com a parada, né? Eu acho tipo uma adaptação, esse é o melhor caminho, no fim. Então, vamos lá. Pretendo em algum momento fazer um vídeo sobre crítica jornalística para falar um pouquinho mais sobre esse mundo. Hype. Mas eu achei esse caso muito interessante em FNAF em particular. Agora, duas coisas antes de eu falar do filme em si. Em primeiro lugar, spoilers. Já passou uma semana, não vou censurar aqui não. Em segundo lugar, eu quero dar o meu background com Five Nights at Freddy's como uma franquia, porque no caso esse filme é muito importante. E é importante vocês terem uma ideia de onde a minha visão desse filme está vindo. O primeiro jogo é um dos meus jogos de terror favoritos de todos os tempos. Bem padrão. Já fiz mais de um vídeo nesse canal onde eu elogio ele. A atmosfera, o desconforto que ele causa, o quão inovador ele foi pra época. O primeiro FNAF é muito bom e eu sempre vou apertar nessa tecla. É muito bom. E eu não gosto tanto do resto da franquia. Alguns outros jogos são legais, eu ainda gosto de alguns deles. Só que uma galera acha que eu odeio a franquia. Eu não odeio a franquia. Eu tenho uma porra de uma fandub do Glam Rock Freddy, cara. E quanto à história dos jogos, eu sei a história dos jogos. É muito específico. Não acho a narrativa em si como uma narrativa a coisa mais incrível do mundo, mas ela é legal e funcional. E a melhor parte dela é a maneira como ela é contada. Funciona perfeitamente para um videogame, sendo um mistério que vai se desenvolvendo a cada jogo e é necessário que a comunidade se junte para tentar entender o que exatamente está acontecendo, né? Eu tinha muito medo de
E é por isso que jogos às vezes sobrevivem tantos e tantos e tantos anos, né? A comunidade engaja criando teoria, criando fanfic e outras histórias assim. Isso dá sobrevida à parada, isso é muito foda. De como o filme ia adaptar isso, porque é um estilo de narrativa Muito diferente. pra Sim, videogame e pra Five Nights at Freddy's especificamente. É um filme da Blumhouse. Se eu quisesse adaptar de uma maneira que fosse, entre aspas, fiel a como o jogo conta a sua história, seria um filme muito mais artístico. Não daria Pra pra caralho, fazer. né? Então, caso você não tenha entendido, eu gosto de FNAF. Posso não ser o maior fã do mundo, mas eu gosto de FNAF. Ok. Uma franquia que eu gosto bastante. Agora vamos pro filme. Ao invés de dividir essa review barra análise Em atos, da né? maneira como geralmente eu faço, falando do visual e depois de narrativa, o que eu vou fazer aqui é primeiro falar do que eu gostei e depois do que eu não gostei, Ok. tá bom? Vambora. E o maior ponto positivo pra mim é que essa porra existe. Tipo, penso um pouco, é meio louco que isso existe. Existe e é esteticamente fiel ao jogo. Ok, Eles então conseguiram ótimo. pegar muito bem os designs do jogo, tanto o design de cenário em si, quanto dos animatrônicos. Não é exatamente o design que eu gostaria que eles tivessem, talvez a gente fale disso depois, mas eu entendi por que eles são assim. Só que tá, tipo, super fiel A visualmente. proposta, né? Em questão de plot, eles podem ter mudado algumas coisinhas, mas ainda assim, em geral, tá bom. Eu não acho que nenhum fã de FNAF vai virar e falar, nossa, lixo desrespeitaram a horroroso. história da franquia. Não, Aham. só pelo fato de que ele existe e ele foi feito da maneira que ele foi feito, eu acho que se você for muito fã de FNAF, é meio impossível você não gostar desse filme. Tem tantas referências, tem tantos easter eggs em um nível que dá pra ver que tinha um certo carinho. Não é um filme sem alma, de maneira nenhuma. Pô, o Hype, então, conceito pô. de colocar um Living Tombstone na porra do créditos é maravilhoso. Eu achei o cameo do Matt Patch muito cringe, fez eu querer, tipo, me retrair em uma esfera e desaparecer. Mas Ai, ainda é assim foda. é legal que isso existiu, só pelo fato de que isso existiu. É um evento, eu não sei dizer. Esse é um filme que esfrega na sua cara que ele realmente, genuinamente existe. E eu acho super justo ele fazer isso. Adapta Isso é muito doido, porra. Top 10 argumentos? Top 10 argumentos. Mas, pô, faz sentido, tá ligado? É que nem se você adaptar um filme de Jojo, você teria que seguir o escrachado da parada, entende? Tô vendo mais ou menos por aí, faz sentido o argumento dele. adaptação blockbuster da Blumhouse de um que abraçar jogo de a parada. terror independente que saiu papo de 10 anos atrás. Sim, você pode se gabar por existir, ô FNAF, não tem problema não, fique à vontade. Outra coisa que eu gostei é a maneira como lidaram com os aspectos sobrenaturais desse filme e o foco que deram tanto pras crianças quanto pro psicológico do protagonista Mike. Uma crítica que eu tenho com a história dos jogos é que parece que as crianças que morreram são só estatística, tipo a história é sobre um maníaco que mata um bando de crianças, Sim, pega o isso eu corpo sei. delas e bota dentro Dentro de de animatrônico. animatrônicos. Tem naturalmente uma tragédia nisso daí. Só que os jogos meio que... Foda-se. E aí é só um mistériozão. Esse filme, pelo menos, eu senti um pouquinho mais. Personificar mais as crianças, tipo, literalmente fazer as crianças aparecerem como fantasmas, ajudou nisso. E o fato de que os próprios animatrônicos têm algum tipo de papel mais profundo na trama, ao invés de ser só os animatrônicos que estão ali, eles realmente estão agindo e têm autonomia, em particular o Golden Freddy, eu achei legal porque deu uma personalidade mais concreta. Da hora, pra cada então, um pô. deles. Não são só robôs do mal, tem coisa aí. E conectar isso com Dá profundidade e mais camada aos personagens. É algo fundamental para uma narrativa. o Mike, Ainda mais com fazer mais que ele tempo pra interage vocês com essas desenvolver, né? crianças dentro de um sonho. Tudo isso é bem legal. O drama pessoal do Mike e a maneira como ele tem que interagir com essas crianças pra encontrar o assassino do irmão, até finalmente perceber que não era bem isso que ele estava buscando, era algo impossível, mas ele está traumatizado, então ele não conseguia ver. Tudo isso pra mim é a melhor parte narrativa do filme. Os sets e Pô, designs são não minha parte genuinamente legal pra caramba, velho. favorita visualmente. Pelo menos a forma que ele tá isso daí contando, foi né? o que eu mais gostei da escrita. Essas partes no sonho são a minha parte favorita do filme. Só que esses pontos também têm alguns problemas, né? Olhando primeiro pra questão do Mike, o drama pessoal dele é Mano, veio um AD do YouTube aqui agora que eu fiquei em choque. Caralho, que porra foi essa, YouTube? Eu não vou falar o que foi, não. Mas é relacionado a conteúdo mais 18. Eu não entendi nada. Eu tô genuinamente em choque depois dessa porra. Que é isso, YouTube? que ele quer encontrar Caralho, o vou focar assassino aqui, que do puta irmão. que Mas, pariu, na verdade, ele quer, sabe, voltar no tempo e salvar o irmão. Coisa que é impossível de fazer Sim, sim. e todo o drama vem a partir disso. Só que o plot inteiro do irmão meio que é abandonado. Ele descobre que é Ué, é morto foda, pela hein? mesma pessoa que matou as outras crianças e botou elas nos animatrônicos. O William Afton até mesmo fala isso abertamente pro Mike. Só que absolutamente mais nada sai daí em relação ao irmão. Onde é que tá o corpo do irmão? Eu não sei. No momento que o Mike percebe que ele não pode voltar no tempo e que ele tem que cuidar da irmãzinha dele, inclusive bom
bom trabalho percebendo isso no final do filme, mas tudo bem. O plot todo do irmão meio que é deixado de lado. Parece uma história meio incompleta, no fim das contas. Mas Danael, talvez na continuação, ele vai ser né? o animatrônico XYZ. Eu acho bem provável. Eu acho bem provável trazer isso de volta numa continuação. Infelizmente aqui, esse plot parece sem resolução. E aí o ponto das crianças. Gosto muito que os animatrônicos são crianças nesse filme. Mas cria uns problemas de tom muito engraçado. Muito fofinha a cena onde eles constroem um forte e tal. É uma pena que eles mataram 4 pessoas, tipo, 10 minutos antes. Acontece, cara. Que é ilógico dentro das regras que o filme estabeleceu. É só estranho de ver. Não é nem aquele rolê de, alguma coisa aconteceu com nossos amiguinhos e agora eles são do mal e tentam nos matar. Eles eram assim antes, só que depois a gente descobre que são crianças e aí depois eles ficam do mal e tentam nos matar. É só crianças psicopatas, pô. Um tom consistente ou uma virada de tom que faz sentido. Então esse é o problema, o tal do tom. Esse é o grande problema da questão no mundo, né, cara? Foda. Agora, não achamos o tom. Eu gostei. Todo o resto, pra ser sincero. Olha só, o filme não é horrível. Não achei o filme uma merda, não achei o filme um cocô, não achei o filme nota 2. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse que eu gostei dele. Eu não gostei do filme, não. Em primeiro lugar, isso daqui é meio que um filme de terror, mais ou menos. FNAF não dá medo, FNAF não é pra dar medo. Sempre que falam isso, eu quero que você pegue a sua própria mão e não só, de novo. Caralho, Daniel, ficou puto. Não dá muito medo. Como ainda é uma franquia de terror. Se a franquia de terror não tá causando alguma reação então, que né? ela parece estar almejando, então ela falhou em alguma coisa. E esse é o... Se bem que ultimamente, né, a grande maioria deles são assim, né? Sem querer farpar os filmes de terror de hoje em dia, tirando os gênios que surgiram no meio do processo, né? Reinventaram a fórmula de fazer filme de terror ultimamente, né? Tirando esses caras específicos, muito filme é sucateado pra caralho, velho. Há muitos anos já. E já não cumpre, né? É mais patético do que qualquer outra coisa. O caso desse filme. Não é só que o filme não dá medo, não tem problema ele não dar medo. É que parece que ele não é competente o suficiente em trazer essa atmosfera de medo ou de terror. Quando os animatrônicos estão matando gente ou tentando matar gente, e a câmera filma eles, é tão seco, eles fazem muito bagulho de tipo, o animatrônico tá aqui, mas ele não tá mais aqui. Só que eles não filmam eles na escuridão, meio ocultos e uma pose um pouquinho macabra, sabe? Não, eles só estão parados ali. O brother tá ali, o brother não tá mais ali. E quando eles estão realmente indo matar as pessoas, eles continuam só sendo totalmente iluminados. Nenhum plano mais criativo ou mais interessante mostrando os animatrônicos. E não é que o filme não tá tentando dar medo, ele claramente está. Como é que eles adaptaram as portas, né? Não sei se tem exatamente isso no filme, né? Mas, por exemplo, do primeiro jogo lá, na grande maioria deles, você tem que ficar economizando a energia e ir fechando as portas para os bichos não te matar dentro da sala que você tá. Como é que será que ficou a adaptação disso daí dentro do filme? Eu fico pensando. Não teriam 35 mil jumpscares volta e meia. Jumpscares de graça, não vamos esquecer disso. Afinal, Blumhouse. Eu costumo dizer normal, isso. fazer os jogos têm um ponto pra ter o jumpscare. O jogo não é só jumpscare. Se você leva um jumpscare, parabéns. Isso foi uma punição porque você perdeu, caralho. Tu fez merda e tu morreu. É só isso. O jumpscare é uma punição. Nesse filme, parece que é pra tentar ocultar o fato de que o filme não consegue trazer tensão. O mais perto que chega são as ceninhas onde o Fox tá cantando antes de sair correndo e dá um jumpscare muito feio. Nem sair correndo. Eu acho que ver aquela porra daquela raposa correndo na minha direção ia ser mais aterrorizante do que ela só teleportar, que nem parece que ela faz no filme. Eu falei mais cedo que por mais que eu goste do visual dos animatrônicos nesse filme, eu não sei se é o visual, entre aspas, correto pra eles. Eu digo isso porque o audiovisual, o jogo de câmera, não trabalha bem o lado de terror dos animatrônicos. O que poderia ajudar é fazer com que os animatrônicos sejam um pouquinho mais surrados. Entendi. Faz sentido, né? De entregar alguma sensação de nervosismo. Até porque, se eu não me engano, o ambiente é um lugar tipo abandonado, fechado há muitos anos, né? Depois que rolou o bagulho assim, né? Então você tem deterioração normal, né? Esse tipo de boneco mecânico, né? Mas, velho, ainda assim não é tão ruim, não. Dá pra entender a motivação por trás disso, afinal de contas é um filme baseado em uma franquia que depois vai querer vender boneco. Você tá ligado a esse tipo de coisa, é normal de acontecer. Mas, velho, nada impede que futuramente, nas continuações que obviamente vai ter, acontecer de ir mudando gradativamente pra ficar como ele achou que deveria ser, por exemplo. Parte do público, mas eu super entendo de por que não fizeram isso, afinal os animatrônicos são bem os vilões do filme. Eles são crianças, isso é bem mostrado em muitas cenas. Tem as cenas que eles matam os adultos, tudo bem, a criança não fez isso, né? Então foda-se, não precisa. Só que esse aspecto da falta de terror é algo que realmente me incomodou. As cenas onde a gente vê os animatrônicos nas câmeras, eu me senti quase que ofendido por causa do quão bem iluminados eles estão. O desconforto que passava no primeiro jogo era justamente porque eles estão muito mal iluminados, cara. Aproveitando que eu falei das roupas, tem uma que eu achei uma merda. É a do Springtrap. Essa é
que deveria estar fodida, essa que eles tentam deixar um pouquinho fodida, e ainda assim ela é tão limpa que eu só achei engraçada. Ver o William Afton naquela porra daquela roupa só é cômico pra mim. Falando em William Afton, cara, a contribuição dele nesse plot foi a coisa mais bizarra do mundo. Ele aparece no início do filme, o nome dele não é William Afton, ele está se disfarçando ou o que seja. Tomei spoilers, e aí ele volta, ele é o vilão final, e ele morre. Em papo de 5 minutos de depressão, não sei. Quando ele tira a máscara pra revelar, o cara do início era o tal do assassino, não tem nenhuma revelação, nenhum foco, ele só tira o bagulho, é isso. Ele tá sem óculos também, então vai ver algumas pessoas olham pra aquilo e tipo, quem é esse brother? Além disso, ele só não interage com o Mike depois que ele tira o capacete. E isso é importante de um ponto de vista de catarse emocional pros personagens. O Mike não tem nenhum tempo de reflexão de, nossa, o cara que me deu os trabalhos antes é na verdade o tal do William Afton. Ele queria que eu viesse pra cá e morresse porque ele matou meu irmão. Caramba, foi isso então que aconteceu. Ele não Tudo tem faz isso sentido, porque eles não se veem. Eles se veem de longe só e não tem nenhum foco. Grotesca, o filme só cagou pra história do filme. Porque nesse caso em particular, eles estavam muito mais focados em fazer a icônica cena onde o William Afton morre. Foi isso. É só por isso que esse personagem voltou no final. O terceiro ato basicamente não tinha muito a ver com ele. Tudo que teve pra iniciar a parte do William Afton foi a Vanessa falando, qual é, Leque? Ele tá atrás de ti agora. Tá bom. Eu não entendo porque só não fizeram ele realmente ser o vilão final do filme e o terceiro ato ser ele indo atrás tanto do Mike, quanto da irmãzinha dele, bizarro, e da Vanessa, quanto talvez alguns outros personagens. Fazer um clímax mais clímax, ao invés de ele aparece lá e aí ele morre. Não morre, mas vocês entenderam. Ele não morre, né? Ele volta. Eu acho que a coisa que mais afetou minha experiência com esse filme foi o fato de que eu achei ele muito chato. Alguns pontos estavam realmente me dando sono no cinema. Como um filme de terror, ele simplesmente não manda bem em construir as partes focadas no terror, e como uma história, parece que ele tá muito mais focado em só referenciar e trazer as ideias do jogo, ao invés de tentar traduzir a história do jogo. Nesses pontos aqui, é como eu falei mais cedo, né? Funciona por um lado, realmente eu acho que todo filme que se preze, que é baseado em algo que já existe em outra mídia, deve, por tabela, pelo menos se esforçar para agradar seus fãs, né? Isso aí é o de lei, pelo menos isso. Depois você tenta agradar gente nova que nunca ouviu falar da parada, né? Conversar com as duas coisas é difícil, mas dá pra fazer. Agora, quando você só consegue fazer isso daqui, por um lado você tem a fanbase que é satisfeita, só que também é a situação que cria. Não dá pra esperar e gente que nunca viu goste, por exemplo, né? De cara assim. Complicado. A história é um mistério, então seria bom a gente ver o Mike realmente investigando, tentando descobrir as coisas. Sim. As cenas na floresta são minhas favoritas justamente porque é um pouquinho disso, só que não é bem uma investigação. Muitas das informações importantes só são diretamente ditas pra ele. Isso faz com que o personagem meio que não tenha muita agência. Ele tá essencialmente só esperando que o plot seja resolvido. E o filme também só é óbvio. Tipo, ok, então, eu já sabia da história, mas ainda assim, muitas das cenas parecem só tratar a plateia como criança. O William Afton, antes de ser chamado de William Afton, vê o sobrenome do Mike e fica muito determinado a fazer com que ele trabalhe na pizzaria. Nossa, será que ele tá escondendo alguma coisa? Vendo o ponto de vista de alguém que não sabe nada da história de FNAF e que não sabia que o Matthew Lillard ia interpretar o William Afton, porque todo mundo sabia disso antes do filme sair. É só o bagulho mais óbvio do mundo de não confie nesse cara. Esse cara claramente tá planejando alguma coisa. O filme não é sutil, o diálogo não é sutil. A Vanessa também. Tem um momento na frente do filme que ela fala, eu tô tentando te avisar, você que não entendeu. Amiga, porra, aí é tá foda, né? Críptica, assim, claramente tem algum rolê aí. É só tão óbvio, é uma história só contada pra criança. A maneira como contam a história não é boa. E isso tudo fez com que o filme não conseguisse prender muito a minha atenção. Eu acho que se eu visse em casa, eu ia largar o filme. De novo, ele não é horrível. Só que do ponto de vista de alguém que só gosta de FNAF, não é o super duper fã, uau, esperei isso toda a minha vida, ele é chato. Ele poderia ter sido complicado, hein? Se você gostou do filme, eu entendo. Essa porra pra fã deve ter sido um orgasmo de 2 horas. Mas, não. Ele não é nem, tipo, ruim o suficiente pra eu ficar irritado e fazer um vídeo divertido com isso. Entendi. Eu achei só ele um filme fraco em geral. Eu consegui ver até o final. Eu não quis furar meus próprios olhos com faca. Porém, não achei nada de particularmente interessante. Eu vou dizer que a visão tava errada. Eu tava desde sempre cravando, falando que esse filme parecia genérico, parecia só mais um filme da Blumhouse. Esse filme não é genérico. Ele tem uma identidade bem própria e dá pra ver que ele foi feito com bastante carinho. Eu só não acho que ele conseguiu entregar o que eu espero quando eu vou ver. Entendi. Mas acontece, né? E vocês, vocês gostaram? Tem obviamente muito mais coisa que eu poderia falar nesse filme, só que eu vou parar por aqui. Se eu conseguir, quando o filme sair... Tá sucinto o suficiente, né? Eu revejo ele e presto atenção em mais coisinhas e talvez faça um novo vídeo. Mas sem promessa, é claro. Obviamente, se eu sentir que eu tenho mais coisa pra adicionar depois. Enfim, normal, isso. Né? Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!
E é isso, chat. Um bom vídeo. Mas, por exemplo, não mudou minha vontade de ver a parada. Eu estou curioso, realmente, para ver como é que é. Agora, com uma opinião mais concisa, eu consigo entender mais ou menos qual que é a visão da parada. Mas eu não vou pegar a opinião da Nael, fazer a minha e deixar de ver a parada por causa que ele falou que ele não gostou, por exemplo, né? Então, cara, se você é esse tipo de gente, para com isso. Tente formar opinião sem depender tanto disso, né? Se você só consegue determinar se você quer ver ou não alguma coisa por opinião terceira, aí é complicado, né? Tome base em mais opiniões diversas, então. Procure ver quem gosta do filme e o defende para entender mais qual que é o lado oposto em relação ao Danael. Porque nesse tipo de coisa não tem certo ou errado, correto? Mas enfim, bom vídeo do Danael, curti demais. Digo vocês o que vocês acham aí, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal. Vejo vocês mais tarde na roxinha. Até a próxima, pessoal. Falou!